Muito bom dia, é uma alegria e uma satisfação de mais uma vez poder me dirigir e falar com você. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, os versículos 7 ao 9, que assim registra: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Note que aqui o apóstolo Paulo, no contexto deste texto, ele está explicando e falando sobre quem de fato é salvo pelo Senhor e para o Senhor, tornando-se, portanto, pela fé, filho de Abraão. O povo judeu pensa que, por ser hereditariamente filhos de Abraão, serão salvos. Que, aliás, no capítulo 8 do Evangelho de João, a liderança e uma parte daquela multidão que seguiu o Senhor Jesus, a liderança religiosa judaica, especialmente, sacerdotes, sumos sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, aqueles que ficavam mais próximos de Jesus procurando testá-lo, dizendo e afirmaram, dizendo que eles eram filhos de Abraão. Temos um pai que é Deus, pois somos filhos de Abraão. Pensando que por causa disso seriam salvos e eram tidos e considerados como filhos de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo neste texto vai nos explicar e ensinar que somente são salvos e serão salvos os filhos da fé. Por fé, significa aquele que crê, que confessa e que reconhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pois diz o texto: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não é porque você foi circuncidado ao 8º dia que você é filho de Abraão, que você pertence ao povo de Deus e que você será salvo. Não é porque você nasceu dentro do lar evangélico, não é porque você foi batizado na infância, consagrado e dedicado ao Senhor, não é porque você fez a sua pública profissão de fé e não é porque você participa da ceia. E não é porque você se reúne e congrega numa igreja evangélica que você será salvo. Não. A salvação, ela é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, registra as Escrituras. E continua o texto em dizendo: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, pela fé e pela pregação do Evangelho, a proclamação da verdade salvadora e o testemunho da pessoa de Cristo ao mundo, o Espírito Santo, ele age, opera e intervém no coração e na vida do eleito, regenerando-o, salvando, libertando e tornando-o uma nova criatura, que passa a crer e a confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e, portanto, esse torna-se, pela fé, filho de Abraão. Por isso, o texto vai concluir dizendo: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não importa a nação, a tribo, a raça, a língua que a pessoa venha a pertencer ou faça parte. Não importa se é gentil, se é judeu, se é islâmico, se é espírita, se é macumbeiro. Não importa a sua prática religiosa, se é um ateu, se é um esotérico. Não importa. Ou se até mesmo você diz ser um crente que frequenta e participa de uma igreja, porém ainda não é salvo. O importante é que você tenha fé, creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como Abraão creu, pois a ele foi anunciado o Evangelho. E ele creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Que assim, o Espírito Santo confirme no seu coração que de fato você é nova criatura em Cristo Jesus e pela fé, filho de Abraão. Pai, obrigado pela sua palavra e por esse precioso ensinamento, que o Senhor nos leve assim a crer, confessar e reconhecer que somos pela fé
filhos de Abraão, servos do Senhor, filhos da promessa, e um dia estaremos com o Senhor para toda a eternidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Assim você creia, confessa, reconheça e testemunha a Cristo Jesus enquanto é tempo. Amém.